Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais este privilégio que o Senhor está nos concedendo de estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E os irmãos se lembram que nós estamos falando a respeito do fruto do Espírito. Nós já vimos muitas coisas até hoje, e hoje nós estaremos encerrando esse tema, o fruto do Espírito. Então, nesta noite, eu quero dar aqui pelo menos 5 conselhos no que diz respeito ao fruto do Espírito. E nesses 5 conselhos, eu tento de uma maneira geral fazer um resumo de tudo aquilo que nós vimos até agora a respeito do fruto do Espírito. E o primeiro conselho está na primeira epístola do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2, e o verso número 11, que nós vamos já começar usando como a leitura desta noite. Então, o primeiro conselho é: decida rejeitar as obras da carne. Bem, se nós temos em mente em permitirmos que o Espírito Santo ele produza na nossa vida o seu fruto, nós temos então que tomar uma decisão de rejeitar as obras que são da carne. Então, aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o verso 11, nós lemos assim: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das consciências carnais que combatem contra a alma. Observe, o apóstolo, ele começa dizendo, amados, ele está falando com a igreja. Peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. Ora, peregrino e forasteiro são pessoas que não moram em determinado lugar, estão apenas de passagem, ou estão peregrinando, ou vão ficar alguns dias apenas. Pessoas que não pertencem a tal cidade. E no nosso caso, nós não pertencemos mais ao mundo. Esse mundo, sistema pecaminoso, nós não pertencemos mais a este mundo. Jesus disse, vocês não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Antes, eu tirei vocês do mundo. Então, Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra, ele nos tirou desse sistema mundano, que é contra Deus, que não aceita a palavra de Deus, que não entende as coisas de Deus e que não tem o Espírito Santo de Deus. Então nós agora não somos mais do mundo. Porém, nós ainda estamos nesse mundo físico. E o sistema pecaminoso, nós temos que separar o sistema pecaminoso do mundo que a Bíblia chama de físico. Agora, o sistema pecaminoso, ele influencia o mundo físico, de tal maneira que se nós não vigiarmos, nós podemos ser contaminados pelo pecado que há no mundo, pela filosofia de vida que há no mundo. E uma vez contaminado pela filosofia do mundo, pelo secularismo, não é? Nós acabamos ficando embaraçados
e envolvidos por um sistema pecaminoso, não conseguimos agradar a Deus e, infelizmente, nós poderemos até perder a bênção da vida eterna. E é isso que o apóstolo está dizendo. Ele está pedindo: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Quer dizer, como a pessoas que não pertencem a este mundo, que estão apenas de passagem. Nós estamos, claro, esperando o arrebatamento da igreja. Não somos daqui. Então, ele pede o quê? Que vos abstenhais. Abstenhar, do verbo abster, significa rejeitar algo que é inconveniente ou incômodo. É dizer não, é renunciar a alguma coisa, é abster-se conscientemente de alguma coisa que não nos convém. E é isso que ele está dizendo. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das consciências carnais. Consciência são desejos pecaminosos que há na natureza humana. Nós temos que abrir mão dessas coisas. E ele diz que combatem contra a alma. Então você observa que as consciências carnais, né, que levam o homem à prática das obras da carne, elas combatem contra a alma, contra o homem interior. Então ele pede o quê? Que nós devemos nos abster, de abrir mão disso. Então o primeiro conselho é: decida rejeitar as obras da carne. Aprenda a discernir e a encontrar resistência na graça de Deus e a rejeitar todo o sistema pecaminoso. Não há contemporização, não há acordo, não existe parceria. Quem ceder às consciências da carne, ele será derrotado inevitavelmente. Não importa quanto tempo tem de crente, a posição que ocupa e nem a igreja a que pertence. Consciência da carne é pecado, e pecado separa o homem de Deus. Bem, o segundo conselho é desejar o crescimento sadio pela palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, aí mesmo no capítulo 2, e no verso número 2, vamos ler o 1, o 2 e o 3, observe o conselho do apóstolo. Deixando, pois, toda malícia, malícia aqui é maldade, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Observe que malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração, nada mais são do que obras da carne. Então ele diz, deixando tudo isto, deixando é o verbo em ação, é deixar sempre. Desejai, olha aí, desejai. De que maneira? Afetuosamente. Afetuosamente aqui envolve um carinho, um amor pelas coisas de Deus. Desejai o quê? Como meninos novamente nascidos, a ideia aqui é a criança novamente nascida agora, que deseja o leite, né? Que tem desejo de ser amamentada. Então ele diz, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Ouviu? O apóstolo então pede que aqueles irmãos, uma vez que eles haviam convertido-se
ao Evangelho, uma vez que eles eram agora novas criaturas em Cristo, ele pede que eles desejassem, né, afetuosamente, como uma criança mesmo que deseja o leite materno, só que aqui é o leite racional, é o leite inteligente. Ele está falando, claro, da palavra de Deus, racional, não é? Nada emocional, mas algo que tem razão na palavra do Senhor. Não falsificado. Por quê? Porque o diabo, ele é falsificador. O diabo, ele apresenta coisas que parecem ser coisas do céu, mas são coisas do inferno. Então nós temos que desejar o leite racional não falsificado. Isso nos obriga a pensar na palavra discernimento. Nós temos que saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Há muita meninice, muita criancice. Então essa meninice, essa criancice, ela evidencia algo mais grave, que é a falta de discernimento. Não tem coisa mais triste do que um crente que não sabe diferenciar as coisas de Deus. O diabo irá enganá-lo, com certeza, porque o diabo, ele é mestre em enganar, ele é astuto, ele é mau, ele é enganador. Então existe um leite falsificado. A internet está cheia de leite falsificado. Há muitos lugares que a palavra era falsificada. Ela parece a palavra de Deus, mas não é. Parece Deus que está falando, mas não é. É preciso que haja discernimento. E não é qualquer curso que vai dar discernimento. O discernimento é dado pelo Espírito Santo, porque discernimento espiritual é um dom espiritual. O dom de discernir os espíritos. Para saber com que espírito a pessoa escreveu tal livro, com que espírito a pessoa está cantando tal hino, ou fez tal hino. A Bíblia fala de doutrinas de homens, de doutrina de Deus e doutrina de demônios. Então há ensinamento satânico. É preciso haver discernimento, senão o diabo vai enganar. Então é preciso, na hora de desejar esta palavra, o leite não falsificado. Qual o alvo? Para que, por ele, pelo leite não falsificado, vá descrescendo. Se você aceita ler qualquer coisa, se você, tudo para você é Deus que falou, é Deus que mostrou, se você tem essa mentalidade, esse leite não falsificado, ou esse leite sendo falsificado, você não vai crescer, você será um raquítico espiritual. Você vai ficar com aquela doença que chama nanismo, a pessoa não cresce. Então você vai ficar dentro da igreja e não cresce. Não é verdade? E numa época de tanto fake news, existem os fake news evangélicos, está cheio por aí. Tem muita gente falando muita coisa. E cada um que fala uma coisa, ele tem um objetivo. O objetivo de Deus é o nosso crescimento. Não é? O objetivo humano é nos envolver nas suas falácias. E o objetivo do diabo é destruir a nossa comunhão com Deus. E você tem que lutar pela tua fé. A Bíblia diz que nós crentes temos que batalhar pela nossa santíssima fé que uma vez foi dada aos santos. Nós temos que lutar por isso. Ninguém vai lutar pela tua fé. É você que tem que fazer isso. O papel do pastor é orientar, aconselhar, mas é uma guerra. Você recebe o subsídio necessário e você tem que lutar. Você não pode correr, porque Deus não aceita covardes. Você não pode ficar sentado em cima do muro. A neutralidade é papel dos covardes, dos hipócritas. Você tem que se posicionar ao lado de Deus. Então, se fala de leite racional, você tem que ter critério. Então você não pode ouvir qualquer coisa, aceitar qualquer coisa. E eu também não. Na realidade, nenhum crente deveria aceitar qualquer coisa. É claro que você fará parte de uma minoria. Você vai desagradar muita gente, mas e daí?
O importante é que você beba o leite racional para que por ele vá descrescendo. Então, decida rejeitar as obras da carne e deseje o crescimento sadio pela palavra de Deus. Apenas o tempo de crente não dá maturidade espiritual. Maturidade vem pela palavra de Deus. Ah, eu tenho 50 anos de crente. Maravilha, você tem 50 anos de crente. E daí? Isso não significa nada, essa é a realidade. Ah, eu tenho parente que é crente, eu tenho parente. E daí? Né? A pergunta é essa mesmo, e daí? Qual é a vantagem disso? A luta é uma guerra individual. Você precisa decidir rejeitar as obras da carne, tá certo? Você precisa desejar o crescimento espiritual. Terceiro, nós precisamos cultivar uma vida espiritual abundante. Nós estamos em plena pandemia, quarentena, e nós temos que aprender a cultivar uma vida espiritual abundante. Você sabe o que é cultivar, não é? Tem que preparar a terra, tem que colocar a semente, tem que regar. Isso é o cultivo, para depois colher. E nós temos que cultivar uma vida espiritual, né? O apóstolo Pedro diz assim: já basta o tempo que vivíamos nas coisas dessa vida. Ele diz: já basta. Sabe o que significa isso? Já chega da carnalidade. Já chega. Tem que parar com isso. Você tem que filtrar o que você ouve. Você tem que filtrar tudo. Você tem que filtrar tudo. Você tem que pedir graça a Deus. Ver as coisas à luz do Evangelho. Não aceitar simplesmente o que alguém está te falando pela televisão, pela internet. Nós temos que fugir do achismo. Ah, eu acho que pode, eu acho. Ninguém acha nada, está na palavra de Deus. Nós temos que não temer medalhões, nomes de gente grande. Ah, mas o pastor fulano falou que pode. Nenhum pastor é maior do que a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é o que o teólogo diz dela, ela é aquilo que ela mesma diz. Você tem que aprender isso, entendeu? É como se fosse essa pandemia. Se você não se cuidar, se você não lavar a mão, se você não agir prudentemente, você morre, simplesmente você morre. Ninguém vai vir na tua casa cuidar de você. Vida espiritual é isso mesmo. Nós temos responsabilidade pessoal. Então temos que cultivar. Olha Gálatas, capítulo 5, verso número 16. Ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Viu? Ele não diz assim, andai em espírito e não cumpris a consciência da carne. Não. Ele está afirmando que se você e eu andarmos no espírito, nós não vamos obedecer os desejos maus da carne. Viram? O que é isso? É cultivar uma vida espiritual. Olha o verso 25. O que ele diz? Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Andar no espírito não é fechar os olhos e sair andando pela rua. Andar no espírito é andar em sintonia com a palavra de Deus. Nas decisões, nas atitudes, sempre é bom parar um pouquinho. Deus se agrada disso? Devo fazer isto? Isso exige um conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que, a Bíblia diz, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Amados, nós temos tudo para ficarmos vazios nesses últimos dias. Nós temos a internet, que se não tivermos cuidado, a gente afunda. Nós temos a televisão, se não tomar cuidado, a gente afunda de vez. Nós temos os maus exemplos no nosso meio, de maneira geral, nesse mundo cristão aí, que é uma caricatura do que a Bíblia diz. Nós temos tudo para viver uma vida vazia.
temos que reagir para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Então nós temos que cultivar uma vida espiritual, entendeu? E eu diria que vai além de um culto doméstico. É a prática da palavra. Tudo bem, cantamos 3 hinos, falamos uma palavra, fechamos a Bíblia e aí? Aí a vida continua. O nosso problema é a prática da palavra. Estamos em decadência na prática da palavra. Isso vem de cima para baixo. Que Deus nos ajude. Olha Efésios capítulo 5. Eu vou ler do verso 18 ao 21 do capítulo 5. Olha o que diz. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que está escrito não vos embriagueis com vinho? Porque o vinho naqueles dias era algo normal, era cultura do judeu. Vinho lá era um cafezinho. Então, se não houvesse cuidado, eles poderiam facilmente exagerar no vinho. Por isso que está escrito ali, aqui, é para não se embriagar com vinho. Inclusive a Bíblia diz, as mulheres que não sejam muito dadas ao vinho. O vinho era tão comum que eles tinham que tomar cuidado mesmo de não se embriagar. Então ele diz, em que há contenda. Onde há contenda? Na embriaguez. É o bêbado que vai brigar, é o bêbado que faz o tumulto. Entendeu? Mas enchei-vos do Espírito. Aí você diz, mas eu não bebo, graças a Deus, tudo bem. Mas você busca ser cheio do Espírito Santo? Aqui é para não fazer uma coisa, mas fazer outra. É para não se embriagar e ser cheio do Espírito Santo. Mas espera um pouquinho. Enchei-vos do Espírito Santo, no original, é deixai-vos dominar pelo Espírito Santo. Vai além de pular, rodopiar, correr dentro da igreja, subir pelos ventiladores, etc. É se deixar dominar pelo Espírito Santo. Não é cometer um ato da carne e aceitar aquilo passivamente. Eu fiz isso, mas quem não faz? Eu fiz, quem não faz? Não, obra da carne é pecado. Temos que se arrepender e procurar não fazer outra vez. Tem que se deixar dominar pelo Espírito Santo. Aí ele orienta, mostrando até o caminho. Olha, como? Falando entre vós com salmos. Crente não deve se reunir só para contar piada, né? Ainda que não seja piada de mau gosto, mas a vida ela não é isto, né? Então nós precisamos cultivar uma conversação que seja de crente. Que seja de crente. Tá? Temos que pedir graça e entendimento. Com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você pode ver que ele não diz aqui, salmos e hinos e cânticos carnais. Ele diz cânticos espirituais. A carne, ela não tem nada a ver com as coisas espirituais. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não dá para conviver junto. Ou somos carnais, praticantes da obra da carne, dominados pela carne, ou somos cristãos espirituais em busca do aperfeiçoamento. E pronto. Independente do título, parente de quem e onde congrega, acabou. Essa é a realidade. Você entende? Fazendo tudo isso e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que é isso? Isso é sinceridade. Entendeu? Primeiro é o interior. E depois será retratado do lado de fora. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Tem que ser grato a Deus por tudo. E olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeição. Eu te respeito, você me respeita,
não por medo de você, mas no temor de Deus, porque você é crente, você é meu irmão em Cristo, você é filho de Deus, Jesus Cristo derramou sangue por você, eu tenho que temer a Deus. A Bíblia diz, irmãos, não falais mal do irmão, não faleis mal uns dos outros, entendeu? Por quê? Porque é obra da carne. Nós temos que entender isso aí. A questão, amados, vai além do estatuto de qualquer igreja. A questão é comportamento cristão. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Entendeu? Bem, no capítulo 5 de Efésios, o verso 1 e 2, olha o que está escrito. Sede, pois... Por que ele diz esse pois aqui? Porque ele está dando continuidade no verso 32. E olha o que ele está dizendo no verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha aí, benigno, misericordioso, perdoando-vos. Aqui tem a benignidade, a misericórdia, o perdão. Isso tem que partir de um coração espiritual. Isso é fruto do Espírito, tá? Aí o verso 1 do capítulo 5. Olha, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus não quer que você seja como Deus. Deus é Deus, você não é Deus. Mas você tem que ser imitador como filho. O filho traz em si características do pai. Então, se Deus é amor, eu vou ser ódio. Se Deus é benigno, eu vou ser maldoso. Se Deus é misericordioso, eu vou ser um tirano implacável. O que tem a ver? Qual é a semelhança? O filho traz a característica do pai. Ou então não é filho, é bastardo. E nós somos filhos. É isso que ele está dizendo. Ó. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados por Deus. Deus ama você. Então, queira ter o caráter de Cristo. Queira ter um caráter puro, santo. Deseja essa vida cristã maravilhosa. Entendeu? A crítica aos outros só prejudica. Nós temos que ser cada dia melhor. Tem crente que ele é tão carnal que a vida espiritual do outro incomoda ele. Um crente carnal não vai se adaptar com um crente espiritual de jeito nenhum. É por isso que Caim matou Abel. Por quê? A Bíblia diz, porque as obras de Abel era pela fé e a do Caim eram obras más. Ele matou o irmão. Que coisa impressionante. Você sabe que na igreja, de uma maneira geral, o carnal convive com o espiritual, mas no céu não. Você entende? Então, olha, sede, pois, diante de tudo isso, imitadores de Deus como filhos amados. Aí ele vai dar mais um lembrete, ó. E andai em amor. Tá vendo? Andai em amor. Andar em amor não é sair dizendo que ama todo mundo. Andar aqui é a prática. Aqui fala de comportamento. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Tá vendo? Cheiro suave. Por que o sacrifício de Jesus foi cheiro suave? Bem, ele faz aqui ele usa uma figura do sacrifício no Antigo Testamento, que Deus recebia o sacrifício e subia o cheiro para Deus era suave, porque afinal de contas era um animal inocente sendo sacrificado
por um injusto. Agora, no caso de Cristo aqui, o sacrifício de Jesus foi em cheiro suave, porque Jesus era santo. Jesus era santo. A vida de Jesus, vida de um homem justo, santo. Tanto que logo no versículo 3, Paulo vai dizer algo que não devemos fazer, e ele está no mesmo assunto. Olha o que ele diz. Anda em amor, como Cristo se entregou a Deus em sacrifício a Deus em cheiro suave, mas a prostituição, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Viu? Aqui é santificação. Não podemos separar santificação do fruto do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo é santo, só por isso. Só por isso. Ele é santo. Como é que ele vai produzir o fruto na minha vida se eu não quero santidade? Se me incomoda? Se eu não quero nem ouvir falar do assunto? Entendeu? Não pode. Então ele diz, olha, vamos nos amar, vamos viver em amor, mas prostituição, toda a impureza ou avareza, hein? Avareza é o amor ao dinheiro. Nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Significa que não é conveniente para nós crentes manter na nossa conversação algo que envolva prostituição, impureza ou avareza. Onde é que tem tudo isso? No mundo pecaminoso, dos ímpios. Que Deus nos ajude. Tá vendo? Nós precisamos da ajuda de Deus. Aqui não é qualquer campanha de 30 dias que vai resolver, não. Aqui é submissão à palavra de Deus. Não é verdade? Bem, claro que ele vai continuar dando uma série de orientações, mas eu vou ler ainda mais 2 versos que eu quero que você veja como que está envolvido as consciências da carne. Então, olha, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Você vê? Fruto do Espírito, ele está ligado à santificação, que é a separação para Deus, não é? Quarto, eu disse 5, né? Tem em bons olhos a santificação. Eu coloquei tenha em bons olhos, mas pode até melhorar. Eu diria assim, veja com bons olhos a santificação. Por quê? Como eu já disse, o Espírito Santo é santo. E se é ele que produz o fruto em nós, santidade ela é uma realidade que devemos pensar nisso. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Ouça. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Aqui é muita profundidade, mas você pode perceber que a santificação ela está aqui envolvendo a paz, seguir a paz com todos, relacionamento, e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Viram? E aí manda ter cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor divino. É a graça de Deus que nos ajuda, nos sustenta. É pela graça que Deus nos perdoa, que Deus nos orienta. Mas se de alguma maneira eu me privar da graça de Deus, eu rejeitar a graça de Deus, eu negligenciar a graça de Deus, eu posso ser privado dela. E aí pode brotar o quê? Uma raiz de amargura. Pessoas amarguradas, tristes. Amargura, tristeza, por quê? Simples. Ofensas e pecados não perdoados. Não é verdade? Rixa, contenda, mágoa de família, deixa essas coisas crescerem, vira amargura, e por ela muitos se contaminem. Quer dizer, é o fruto do Espírito que vai impedir que essas mágoas se transformem em amargura e perturbe a vida da pessoa até que ele morra. Tá vendo? O negócio é sério, porque a natureza humana é egoísta, a natureza humana é egocêntrica. Precisamos do Espírito Santo. Na segunda carta ainda do apóstolo Pedro, no capítulo 1, o verso 3 e 4, devemos ter em bons olhos a santificação. Olha o que ele diz aqui. Visto como o seu divino poder, ele está falando de Deus, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. Viu? Ele está dizendo aqui numa nossa que Deus ele já nos deu todas as condições para sermos participantes da sua natureza. Ser participante da natureza divina é ter o caráter de Cristo. Como? Pelo Espírito Santo. De que maneira? Ele produzindo o fruto do Espírito, ou o seu fruto em nós. Então é pelo fruto que nós ficamos participantes da natureza divina, uma vez que nós já escapamos da corrupção que pela consciência há no mundo. Viu? Nós não podemos mais sermos corrompidos pelo pecado, nós estamos na presença de Deus. O corpo será transformado. Nosso futuro já está garantido, né? Essa corrupção da qual nós escapamos, ela está no mundo. Por quê? Por causa da consciência. O pecado traz a corrupção. E nós somos salvos em Cristo Jesus. Bem, então, recapitulando. Primeiro, decida rejeitar as obras da carne. Segundo, deseje o crescimento sadio pela palavra de Deus. Terceiro, cultive uma vida espiritual abundante. Quarto, tenha ou veja com bons olhos a santificação. Não rejeite a santificação. Não fuja. Cuidado. Quinto, confie em Deus. Confie em Deus. Como confiar em Deus? Por quê? Bem, Efésios capítulo 2 e verso número 10. Efésios capítulo 2, verso número 10. Olha o que diz. Ele está falando sobre a salvação e sobre as obras que nós praticamos agora, nós agora praticamos essas obras porque somos salvos, não para sermos salvos. Mas olha o que ele diz.
Segunda, no capítulo 2 aos Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Viu? Por que? Porque o plano de salvação, que envolve o fruto do Espírito, ele foi planejado por Deus. Deus planejou tudo isso. Ó, porque somos feitura sua. Tá vendo? Criados em Cristo Jesus, uma nova criação. Em Adão todos morrem, mas em Cristo nós vivemos. Então o Espírito Santo em nós, ele nos dá a nova natureza e ele vai desenvolver o seu fruto. Isso é que significa feitura sua. E aí nós vamos praticar as obras que Deus preparou para que andássemos nela. Tá vendo? Então confie em Deus que ele, essa maravilha de ser salvo, de ser aperfeiçoado em Cristo, vem de Deus isso. E finalmente, no capítulo 1, que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 3 ao 6, olha o que diz. Filipenses, no capítulo 1, versículo 3 ao 6, ouça. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, Paulo falando aos irmãos lá de Filipos, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo está dizendo que ele sempre orava pelos filipenses com alegria, todas as suas súplicas. E o que ele pedia? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, desde que eles foram evangelizados, Paulo orava por eles, né? Para que Deus os ajudasse. E Paulo tinha certeza de uma coisa. Olha o que ele tinha por certo. Verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo. Viu? Que bonito. Então Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Eu agradeço a Deus, eu oro por vocês com alegria, porque pela cooperação de vocês no Evangelho, e eu tenho certeza de uma coisa, Paulo está dizendo isso, eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. O dia de Cristo aqui é o dia do arrebatamento da igreja, quando nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então Paulo tinha certeza de que Jesus havia começado uma obra, uma boa obra na vida deles. Quando que Jesus começou? Bem, quando eles creram no Evangelho. Jesus começou, através do Espírito Santo, a trabalhar na vida deles. E Paulo tinha certeza que ele iria aperfeiçoar. Sabe o que significa isso? Significa que não é que a pessoa aceita Jesus hoje e amanhã ele já está totalmente frutífero, está 0 quilômetro, pronto para subir para o céu. Não é nada disso. Começa uma vida de aperfeiçoamento pelo Espírito Santo e isso, amados, vai durante toda a nossa vida. Entendeu? Paulo diz para Tito, olha, orienta aí os anciãos para que sejam sãos na fé,
pedindo para ele falar para os anciãos da igreja, para eles terem uma fé sadia. Ancião da igreja, entendeu? Quer dizer, se fosse para que o adolescente seja ação na fé, adolescente, está começando, mas para os anciãos, sabe o que Deus disse a Abraão? Ser perfeito e anda na minha presença. E você sabe quantos anos Abraão tinha? Abraão tinha 90 anos. Não há crente que não precise de ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. E aperfeiçoamento envolve o fruto do Espírito. Meus amados, graças a Deus por esta noite. Nós estamos encerrando agora. Meu tempo já foi aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez. Eu estou vendo o nome aqui, né? A Viviane, graças a Deus, a irmã Roseni, a irmã Maurinete, a irmã Júlia Holanda, juntamente com a nossa irmã Claudinha. Irmã Claudinha, Deus te abençoe. A irmã Indineia, dando o seu amém agora. Graças a Deus a todos vocês aí que acompanharam até aqui, né? Essa parte aí dos nossos estudos. Graças a Deus por tudo. Eu quero que vocês tenham uma noite na presença do Senhor. Eu estou vendo agora a Cristiane, a minha irmã também, a Jane também, graças a Deus. A nossa irmã Priscila Michele também, nosso irmão Ricardo, o nosso irmão Anderson, Deus te abençoe ricamente. Talvez tenha até alguns irmãos aí de outra congregação, não do Parque Pedroso, Deus abençoe. A irmã Fernanda, esposa do nosso irmão Fábio, nossa irmã Luciana Maia, graças a Deus, conosco aí, ouvindo a palavra do Senhor. O Gustavo, né? Gustavo Holanda, graças a Deus, Gustavo, Deus te abençoe. Gustavo, um dos nossos técnicos do som, um dos melhores da América Latina, graças a Deus. Estou vendo aqui a irmã Rosimeire, graças a Deus. Estou vendo a minha sobrinha lá de Francisco Morato, a Josilene. Deus te abençoe, Josilene, por você estar acompanhando aí. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E obrigado por estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Meus amados, nós estamos encerrando agora. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, que ela esteja com cada um dos irmãos, tá? Que vocês tenham uma noite na presença do Senhor. Eu estou vendo agora também a nossa irmã Maria de Fátima, a nossa irmã Maridete. Irmã Maridete, Deus te abençoe, irmã Maridete, dos velhos tempos, né? Graças a Deus. Nossa irmã Dorcas, que está em Dourados, Deus abençoe também, por estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Também a Laís, também, todos lá de Dourado, nós temos um grupo, né, que está lá em Dourado. O Sebastião, está aqui a Juliana, toda essa turma, né? Eu não vou chamar de galera, não. É toda essa turma aí, graças a Deus. Deixa eu ver se aparece mais alguns, mas deve ter mais pessoas aí. Talvez o Emerson. Enfim, Deus te abençoe por tudo. Então até amanhã, se Deus quiser. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém? Deus abençoe. E até amanhã, cedo, né? Amanhã na nossa meditação diária. Até mais. Deus te abençoe.